Bem, vamos lá. A gente volta para o assunto que eu divulguei hoje pela manhã, depois de um dia, né? São 5 horas a hora que eu tô gravando isso daqui, bem agitado em torno da notícia sobre Marcelo. Se você não tá entendendo nada, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Eu divulguei hoje pela manhã, procura aqui o penúltimo vídeo que eu lancei aqui no canal, em que tá toda a explicação sobre a minha apuração das questões de Marcelo, da comissão técnica e do comportamento, do clima que está acontecendo dentro do Fluminense. Bem, esse vídeo aqui ele vai tratar ainda desse tema, porque, como eu falei mais cedo, eu publicando a notícia, mais notícias iam chegar, mais pessoas vão falando e mais situações vão acontecendo, mas eu preciso reforçar mais uma vez aqui um tema, tá? Vai parecer até repetitivo, vai parecer, mas eu preciso reforçar porque tem muitas pessoas que são mau caráter e que desejam ver o circo pegar fogo nesse ponto. A minha intenção é e sempre foi te dar informação, beleza? É sempre isso, te manter bem informado. Sempre falei isso daqui, te manter bem informado. Se esse tipo de coisa do bastidor pô, Gabriel, desanimei até de ver o jogo do Fluminense, só que não assiste. Não assiste. Às vezes a ignorância é uma benção nesse ponto. Então, assim, eu estou aqui trazendo informação, são situações de bastidores e que mostram um pouco algo que eu venho batendo há muito tempo. A falta da gestão de comunicação e de crise do Fluminense. Vocês vão entender um pouquinho melhor nesse vídeo aqui. Tem novidades também ainda sobre a questão interna do Marcelo e do Filé. E é bom que já se deixe claro. Eu não estou aqui explicando por que o Fluminense está perdendo. É óbvio que o Fluminense vem numa sequência ruim na temporada porque teve lesão, porque é normal ter lesão, porque acontece. Isso é claro, é bem óbvio isso até. Mas estou trazendo alguns pontos que, junto com as coisas normais que acontecem nesses meses, vem acontecendo internamente. É importante que todo mundo saiba, beleza? Se quiser e gostar desse vídeo, aperta um like. Se quiser se inscrever aqui no canal também para ficar bem antenado em tudo que acontece pelo Fluminense, também sinta-se à vontade, beleza? Vamos lá. Bem, a gente abre esse vídeo aqui falando sobre reuniões internas. Eu até dei um pause aqui no vídeo porque eu vi que o Netflix soltou uma matéria, o Paulo Brito soltou uma matéria sobre isso e algo parecido com o que eu ia falar, mas eu tenho algumas coisas a acrescentar ainda, né? Eu vi a matéria do Netflix, tá escrito Caça às Bruxas, cúpula do Fluminense procura origem do vazamento de informações, falando sobre o clima interno que está em ebulição. Segundo o Netflu, existe uma busca desenfreada para evitar vazamento de informações como as que ocorreram nessa sexta-feira, no caso do Marcelo, ou como a do atacante Cleison, que gerou repercussão negativa. Foi a notícia que o próprio Netflu deu, melou o negócio entre o atleta e o Fluminense. Vamos lá, tá? Informações que eu tenho acerca disso. Antes até dessa reunião dos vazamentos, ainda na quinta-feira, o Paulo Angione, diretor executivo de futebol, se reuniu com o auxiliar, o assistente, né, do Fernando Diniz, o Eduardo Barros, para cobrá-lo sobre a conduta contra o Atlético Mineiro. Aquela questão da discussão dele com a torcida. Ele foi cobrado por ter debatido com o torcedor durante o jogo, ainda mais daquela maneira ríspida, e, obviamente, o foco nisso já é exatamente a questão dele comandar o Fluminense nos 2 próximos jogos no Campeonato Brasileiro. Vamos lembrar, não é só a questão do Eduardo Barros estar à frente do time ali como um todo. Mas ele vai para as coletivas depois do jogo. E, obviamente, tudo que é falado, eu vou falar disso já já, está sendo controlado. Um outro ponto, já que essa reunião até foi antes do acontecido dessa sexta-feira, né, da notícia que a gente divulgou, é que, no caso específico do Eduardo Barros, ele ainda lida também com uma questão que é o Diniz conta com o apoio geral da torcida, assim, no mais. Tem torcedor que é contra e tal, não sei o quê, mas é muito também questão de resultado. O Eduardo Barros não conta com esse carinho, com essa tolerância que o Diniz conta a mais. Então, obviamente, tem-se um controle ali em relação a isso. Foi cobrado internamente. Outra reunião, e essa que já aconteceu nessa sexta-feira, bem, eu chamei de corrida pela fonte. Você pode considerar que a fonte de água, a fonte, mas as fontes internas. O Caio Blois, quando ele divulgou a matéria dele, que eu até ia repercutir aqui no canal e não tive tempo, porque a gente já teve mais informações depois, mas o Caio Blois trouxe algumas informações na matéria dele, lá no Super Esportes. Eu vou até botar aqui na tela também pra gente passar um pouquinho, não vou ficar lendo, né, a matéria toda, recomendo que você vá lá ler, até pra também dar um view, né?
pro Caio Bloer, né, pô? Marcelo e Fluminense vivem em relação tumultuada, ciúmes, isolamento e lesão. Ele narra algumas coisas que eu tinha informação e não publiquei, porque não tinha confirmado, algumas coisas que eu não sabia também, mas enfim. O Marcelo, ele vai descrevendo a questão do Marcelo, o isolamento que o Marcelo vai passando, né? Eu cheguei a tocar um pouquinho nesse tema aqui também, e também o fato, tem uma história que ele narra aqui, que eu achei interessante, que dá para ter um pouco de noção dessa questão do Marcelo, de que assim, não existe mocinho e nem vilão nessa história toda, que fala, cadê? Aqui embaixo, ó. O Lambra, descrito como um cara na dele, e o Caio Blois ouviu 16 fontes, já eu vou falar disso, tá? 16 pessoas, tá dito aqui na matéria. Fala aqui, ó. Caramba. Aqui, ó. Ainda no campo, chorou copiosamente, levantou a torcida, vibrando a conquista na final contra o Flamengo. No dia seguinte, ele falou que se divertiu como nunca naquela final, o jogo vai ficar marcado para sempre na história, etc. Só que, bem, ainda na questão Marcelo, a questão das fotos aqui, ó, do Fla-Flu decisivo. Depois que Marcelo sentiu dores na panturrilha, o Fluminense criou um cronograma para tê-lo no Fla-Flu decisivo da Copa do Brasil. O jogador conseguiu cumprir parte significativa do caminho, mas as dores lhe tiraram do jogo. No dia anterior ao clássico, ele não treinou com o grupo, mas foi a campo com atletas que faziam a transição física. Uma situação, entretanto, incomodou alguns funcionários. Marcelo costuma pedir aos fotógrafos que lhe mandem imagens do treino para compartilhar em suas redes sociais. Todos os jogadores fazem isso. Naquele dia, entretanto, havia uma expectativa, véspera do Fla-Flu. Se ele treinasse, o lateral jogaria o Fla-Flu. Mesmo depois de se reunir com o Fernando Diniz e deixar claro que não suportava as dores na panturrilha e, portanto, não teria condições de jogo, ele requisitou as imagens. O departamento de futebol negou os envios naquele momento para não gerar interpretações equivocadas, contrariando o jogador. No dia seguinte, Marcelo não jogou. Ao ler nas redes sociais que teria pipocado, o lateral esquerdo cobrou profissionais do departamento médico e do futebol. O que eu queria colocar só com esse primeiro ponto aqui, já eu vou falar agora das reuniões internas relacionadas ao Marcelo também. Não existe mocinho nem vilão. Só quem perde nessa discussão é o Fluminense. E é bom deixar claro aqui também, porque teve um outro... Meu amigo, deixa eu te explicar um negócio aqui. Se você tá vendo que tem uma confusão, entre aspas, né? Que um ambiente está bem conturbado por relacionamentos entre jogadores, entre comissão técnica permanente e comissão técnica do treinador, departamento médico, etc. De que a principal estrela da década do Fluminense tem atrito com toda a parte de staff do Fluminense. Se você está vendo isso tudo e isso está sendo noticiado e você acha que isso não é uma crítica a quem comanda tudo, que é o presidente, mas o presidente não foi citado na matéria. Meu amigo, você está sendo burro, assim. Porque exatamente ele não é citado porque ele não se envolveu. E ele não se envolver é um problema. Entende? No meu vídeo aqui eu cheguei a falar, olha só, o único ponto que tem sobre Mário Bittencourt ele tá fechado com a comissão técnica do Diniz. Ele não entrou em rota de crítica com o Marcelo. Tá se omitindo nesse ponto. Agora, outro ponto sobre omissão, sobre questão, não se omitiu na sua reunião de emergência. No início da tarde, no CT Carlos Castilho, todos os funcionários foram cobrados e pressionados sobre vazamentos. A reunião contou com geral. Já vou falar quem não estava nessa reunião. Até mesmo o Paulo Angione, que eu cheguei a achar uma foto aqui, ó. Tem aqui não é foto da reunião, obviamente, né? Aqui, ó, botar aí na tela para vocês. Que era para estar lá no Conafute, o Congresso Nacional de Futebol, enfim, onde o Paulo Angione concorria na questão de executivo de futebol do ano de 2022. Sim, ele concorria num prêmio de executivo de futebol. Ele era o único que não estava lá. Ó, o Alexandre Matos estava lá, o Anderson Barros estava lá, o William, do que era aquele William ex-Corinthians, né? Tava lá, o Pedro do Cruzeiro e o Paulo Angione. O único que não estava era o Paulo Angione, justamente porque não foi de última hora para resolver essa reunião. Tá junto ali no comando dessa reunião.
Uma das situações, inclusive, que me foi passada, era de que o Ronaldo França, diretor de comunicação do Fluminense, decretou que não era para ninguém falar com ninguém. Esse é o termo, ninguém falar com ninguém. Não é para ninguém, nenhum funcionário, nenhum jogador, nada da entrevista, sem consultá-lo antes, para formalizar uma estratégia. Era esse o papo de manhã na reapresentação também dos jogadores. A questão é que, na reunião, os jogadores não estavam. E aí, assim, pode cobrar de todo mundo. Aqui é uma fala jornalística diretamente pra galera do Fluminense que tá assistindo esse vídeo. Pode cobrar todo mundo. Pode tentar impedir, pode tentar blindar, pode fazer tudo. Vocês não entenderam ainda que o caminho não é esse. O caminho é justamente o contrário. Quanto mais se blinda, mais gente insatisfeita tem por estar blindado. Parecia que tá vivendo num cenário de 50 anos atrás aqui no Brasil. Enfim. Então, talvez o caminho não seja esse. Talvez o caminho seja justamente abrir. Né? Ganha um jogo, abre... Porque são mais de 2 meses. São quase 70 dias que a gente não vê 10 minutos de aquecimento no Fluminense. E que a gente entrevistou um jogador no CT. Será que os jogadores estão satisfeitos com isso? Será que os moleques que estão subindo da base estão satisfeitos de que o Edinho... Será que o Edinho, que é tão pedido pela torcida, tá satisfeito de até agora ele não ter dado uma palavrinha sobre o carioca dele no Bangu? Será que os jogadores estão mesmo satisfeitos com isso? Será que internamente está todo mundo de boa com essa pressão que vocês estão fazendo? Com todas as fontes que eu converso, aparentemente não. Mas podem continuar procurando a fonte, fazendo essa caça às bruxas que vocês têm interesse. Outro assunto, vamos embora. Importante deixar claro aqui, tá? Isso daqui, e eu tô deixando claro isso aqui porque esse último recado meu pode parecer algo pessoal, e não é, e não é, e não é. A minha intenção aqui são reclamações que eu sempre fiz. Talvez você esteja chegando hoje aqui no Raiz Tricolor. Pode ver vídeos antigos. Quando eu fui cortado lá do Marcelo, né? Da coletiva do Marcelo. Né? Olha só que coisa, nem lembro. Ainda foi com questão de Marcelo. Não fica ranço, não fica nada. Eu tava lá, vocês viram a minha narração do gol do Marcelo, um astro mundial que veio pra cá pra ser campeão. Eu não tenho isso porque eu torço pro Fluminense. Eu não torço pra dirigente, eu não torço pra jogador, eu torço pro Fluminense. Então, isso me incomoda. Eu fui apurar e tô trazendo informação. Teve uma cidadã que falou assim, foi só o Flamengo perder por 4-0 que criaram essa notícia. Meu amigo, ontem eu tava do lado da minha esposa, que é flamenguista, com ela revoltada, porque eu tava zoando os 4-0 do Flamengo. O que eu mais... Hoje tem vídeo aqui no canal hoje, falando sobre essa goleada que o Flamengo tomou no resumão da rodada. Você que não quer assistir esse vídeo. Você não quer assistir esse vídeo, porque o vídeo tá com pouca visualização. Agora, o da polêmica tem um monte de visualização. Tô de olho em vocês. Vamos só continuar aqui. Sobre a questão do Marcelo, tá? Obviamente, como eu falei, mais coisas seriam apuradas, porque depois que você noticia, alguém vê e fala, pô, tem gente falando, vou falar também, cria mais confiança para poder falar. E com a panela de pressão, que é o Fluminense, enquanto estava vencendo, ninguém tem coragem de falar. Começam as derrotas, o clima piora, vem tensão, vem reunião, a galera começa a abrir o bico. Internamente se fala, e o grande problema, eu preciso corrigir uma questão que saiu no outro vídeo. Eu nem cheguei a falar isso, mas algumas pessoas entenderam que foi. O Felipe Bastos, né, Felipe Petroni, filho do Filé, o Felipe, ele não sai do Fluminense por causa do Marcelo. Óbvio, tem a instabilidade, o ambiente, etc, mas não é por causa disso, necessariamente. Ele sai, eu fui até dar uma apurada melhor, eu falei, né, ele ser gestor de saúde e performance de jogadores em BH, um dos clientes lá dele é o Marlon, e o salário dele quadruplicou saindo do Fluminense. Então, assim, você tem, né, uma noção de talvez um dos problemas internos também do departamento médico do Fluminense, talvez também seja essa questão salarial, né? Quem acabou de sair também foi o preparador físico, Chico, né? Primo do Fred, que voltou, já foi do Fluminense, voltou pro Fluminense agora quando o Fred voltou também, foi para um time doméstico junto com... Doméstico, não doméstico. Do país México. Junto com o Gustavo Leal, que é ex-treinador da base do Fluminense, também para ganhar mais. No México, o futebol paga muito bem. Então, assim, tem essa questão. O filho do Filé não saiu necessariamente por causa do Marcelo. Mas há dentro dessa situação do Marcelo, se fala internamente, e obviamente isso você não tem como cravar nem nada, mas que um detalhe que está na matéria do Caio Blois é de que o Marcelo, e eu fui me atentar a isso, porque esse fato de fato, eu não tinha 100% da informação, mas se fala na matéria do Caio Blois que o Marcelo tem não só um segurança, mas também fisioterapeuta particular no CT. Vamos ler esse trechinho aqui, ó.
Com um staff próprio no CT, o jogador chega todos os dias para treinar, acompanhado de um segurança particular, pedido que fez ao clube ao voltar a morar no Rio de Janeiro. De boa, sem problema nenhum. Se todos pudessem ter, todos quisessem, deveriam ter. Quando encerra seus treinamentos, é tratado por um fisioterapeuta individual que veio da Espanha com o jogador e também foi autorizado pela diretoria a utilizar as instalações do clube. Embora tenha recusado pedidos similares no passado, o tricolor concordou em ceder aos pedidos do Camisa 12 pelo diálogo aberto com a diretoria e o peso que ele possui no futebol. A relação, entretanto, causa olhares tortos e ciúmes no clube. Aqui está o ponto. Se você acha normal que a diretoria... E novamente, é difícil você encontrar o errado, quem está errado nessa história, ou pelo menos o certo nessa história. O Marcelo pediu para ter. A diretoria, Mário Bittencourt, chama de quem eu vou chamar da diretoria porque é como está na matéria, aceitou e já tinha negado em outros momentos. E agora aceitou. Se você acha que isso daqui está sendo falado e está sendo poupado o dirigente, então desculpa, você é burro. Mais uma vez, você é burro. Se você acha isso, você não entendeu que a crítica é para todos os lados. Desculpa ter a palavra aqui, assim, talvez um pouco mais forte, mas a crítica está o tempo todo. Se você acha normal que um dirigente tenha negado para alguns jogadores e tenha aceitado para outros pelo peso, e isso causa olhar torto e ciúme dentro do clube, e os dirigentes não fazem nada, e você acha que noticiar isso é poupar o dirigente, né? Aí eu vou voltar só para um outro ponto, que é o seguinte. Quem é esse fisioterapeuta do Marcelo? Quem é? Esse fisioterapeuta é Álvaro Aguilar, fisioterapeuta pessoal do Marcelo, que estava com ele já no Real Madrid, também foi com ele para o Olympiacos e também veio aqui para o Brasil. Ele é fisioterapeuta, enfim, já do Marcelo há um certo tempo. E, bem, fui pesquisar, né, para tentar entender porque algumas pessoas, né, da parte física, da parte médica, já falavam que o clima é bem ruim internamente. No cenário, no âmbito geral, por aquilo que eu soltei de manhã, a questão dos treinos, dos profissionais do clube que já não são ouvidos, e quando a bomba estoura, estoura neles, porque quando a gente não vem pra cá falar de questão física, quando a bomba estoura, a gente não vai falar do treinador, a gente vai falar do médico, a gente vai falar do fisioterapeuta, do coordenador de fisioterapia, vai falar do coordenador de fisiologia, do preparação física, vai falar disso tudo. Mas é ruim também por conta desse cenário do Marcelo. Isso porque a gente está falando de funcionários que estão lá há muitos anos. Muitos anos, muitos anos. O Filé está lá há 8, 9 anos, faz 9 anos agora em 2023. Não são profissionais inexperientes, são profissionais que são reconhecidos também no mercado. E aí, assim, ouve-se internamente de que esse Álvaro Aguilar pode vir a ser no futuro, há a possibilidade até, de ser indicado pelo Marcelo para ser o coordenador de fisioterapia do Fluminense, caso o Filé saia. Né? Não que vá substituir o Filé, tirar o Filé para entrar ele, não é esse o ponto. Mas caso o Filé saia. Eu fui tentar buscar informações sobre o Álvaro e tal, e eu fui acessar ele tem um perfil no Instagram. Acessei o perfil no Instagram, achei lá o perfil dele, tinha um monte de foto com o Marcelo e tal. Deixa eu até abrir aqui, ó. Tem um perfil lá no Instagram, enfim, não vou ficar mostrando aqui o perfil do cara, mas é um perfil público, aberto, tanto que vocês vão perceber um detalhe já já. Tem várias fotos, tem stories aqui, ó, dele no Rio de Janeiro, com o Marcelo, etc. Eu fui entender um pouquinho melhor do Álvaro, que veio da Espanha com o Marcelo. A questão é que o Álvaro, pouco depois que eu acessei, e essa foto, inclusive, foi tirada do Instagram dele, né? Com o Marcelo, vocês viram ali, ele bloqueou o Raiz Tricolor. O Raiz Tricolor foi bloqueado. Não só o perfil do Raiz Tricolor, o meu pessoal e o do Raiz Tricolor também. Eu vou tentar entender um pouco melhor, porque isso não é normal. O perfil segue aberto, o perfil segue por lá, mas eu fui bloqueado e o perfil do Raiz Tricolor também. Tem mais coisa pra gente cavucar aí. Enfim. E aí, eu só vou fechar esse vídeo com esse ponto aqui. Amanhã tem pré-jogo de manhã. Tem transmissão de Fluminense e Bahia a partir de 5h35. Estamos lá direto do Maracanã. Se o Fluminense ganhar, felicidade total e etc.
Vamos contra o Sporting Cristal terça-feira, classificar na Libertadores. Classificou. Sorteou, pegar quem? Nacional? Vamos pra Montevidéu, vamos transmitir de lá. Vai pegar quem? O Boca Juniors? Vamos pra Bomboneira. Vamos... Onde foi? Normalmente torcendo pra cacete, mas trazendo informação. Trazendo informação. Não dá pra você cobrar. Eu tenho 2 recados finais. Não dá pra você cobrar a transparência do clube e querer que só porque tem um jogo importante na terça-feira não saber de uma informação importante. Tá? Não é essa a métrica, eu sempre falei isso aqui. Não é essa a métrica. Não é essa. Até porque se a gente tivesse muito bem e eu soltasse a informação desse tipo, talvez essa mesma pessoa ia estar falando. Só porque a gente está bem... Então, vocês já entenderam, né? Então, se o Fluminense voltar a ganhar e eu descobrir alguma coisa que seja factível de publicar aqui, que seja interessante, coisas que eu me interesso. Porque o que eu acho que eu me interessa, você se interessa também. Né? Às vezes eu penso isso. Se eu me interessei, beleza. Se nem eu me interessei, provavelmente você também não vai se interessar. Se eu achar mais coisa, eu vou publicar aqui. O time ganhando, o time perdendo, o que for. E aí o segundo recado, para quem fica de, não sei se chororô, o que é, um outro ali, isso foi quase ninguém, mas eu preciso deixar isso daqui para que esse quase ninguém não contamine você. Acha que eu vou proteger alguém? Eu já falei isso 200 vezes. Eu tenho 2 prioridades aqui no Raiz Tricolor. Primeira, eu e o Raiz Tricolor, porque isso aqui é o meu sustento, e eu não tô falando de ordem de importância, são 2 lado a lado. Eu e o meu sustento, aqui, obviamente, e a minha consciência. São as minhas 2 prioridades aqui. Obviamente, o meu tema é Fluminense. Então, assim, se alguém tá fazendo merda no Fluminense, eu vou vir pra cá, e eu descobri, eu vou vir pra cá trazer que tá fazendo merda. Não poupo ninguém, não tenho por que poupar ninguém, não tenho rabo preso com ninguém. Sabe quem me dá dinheiro? Vocês que estão assistindo, e se vocês pararem de assistir, tem patrocinadores, aqui também é isso. É esse o ponto. Ninguém me banca, ninguém compra o NAN de Murilo para eu tomar NAN agora, mas ninguém compra a frutinha de Murilo, ninguém compra nada não. Então o meu compromisso é com vocês. Enquanto vocês acreditarem que eu tô falando a verdade, pra mim tá show. Então, qual que é o meu objetivo fazendo isso? Continuar falando a verdade. Continuar trazendo a informação inteira, sem ter nenhum viés, sem ter rabo preso com ninguém. Ou melhor, eu tenho um viés porque é o viés meu, o viés de alguém que mora em Rio Bonito e tal, mas isso é uma discussão jornalística. Não é um viés enviesado por alguém. Beleza? Tamo junto. Vídeo longo, vídeo longo. Tem muita coisa para ser discutida. Até a próxima. Valeu.